Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos novamente aqui reunidos para falarmos de história e geografia bíblica. Estou aqui com o diácono Vinícius, Amém. que Pai do também Senhor. é professor universitário. A paz do Senhor Vinícius. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor aos irmãos. Estou aqui com o pastor Antônio Carlos Oliveira, que é pastor, é do Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata e é engenheiro civil, né? Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor, pastor Edson. Pai do Senhor, irmãos que acompanham conosco. E como dissemos nos nossos episódios anteriores, nós somos estudiosos da Palavra de Deus e estudiosos dessa parte histórica, dessa parte que envolve história, que envolve arqueologia, geografia bíblica. E queremos novamente afirmar uma coisa aqui. Nós não olhamos a história, a arqueologia, para querer provar que Deus existe, que a Bíblia é verdadeira. Isso para nós é inegociável. Deus, não temos dúvida nenhuma, cremos em Deus de todo o nosso coração e cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é verdadeira. Então, tudo que nós vamos olhar na história é justamente para enriquecer a nossa leitura e entendermos melhor aquilo que Deus quer nos falar. Então, nós olhamos na história, olhamos na palavra de Deus para ver aquilo que Deus quer nos falar. E o tema que estamos estudando é justamente a jornada de Abraão. Abraão tem muito a nos ensinar, né, naquilo que ele ouviu Deus, naquilo que ele creu em Deus, na fé de Abraão e a forma como Deus falou com Abraão. Então nós vamos iniciar o nosso episódio de hoje lendo Gênesis 15, 5, que diz assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente, ou seja, a tua descendência. Eu vou fazer uma abertura hoje um pouco maior, porque o pastor Antônio Carlos vai falar muito daqui a pouco sobre Hebrom, o Vinícius também vai falar muito sobre Hebrom e eu vou ficar mais ouvindo. Então, nesse primeiro momento, eu vou estar falando e agora eu quero falar de uma figura, né, um slide que nós usamos muito nos seminários desde muito tempo, né? O pastor Antônio Carlos, nos seminários, nas aulas que ele deu até hoje no seminário, usou muito essa figura aqui do plano profético de salvação de Deus na Bíblia, né? E outros pastores também usaram nos seminários e tem sido muito usado. O que eu quero destacar aqui são esses detalhes aqui dos 6.000 anos da existência humana, conforme a Bíblia nos fala. Aqui diz que de Adão a Abraão é um tempo de 2.000 anos. E eu quero mostrar para vocês agora, numa próxima tabela, que a Bíblia literalmente mostra ano a ano, e esses anos aqui eram reais, não era? Ah, não, antigamente os anos eram maiores, menores, porque viviam 900. Não, as pessoas viviam o mesmo, o tempo era igual, o tempo cronológico ele era igual, né? O Senhor que ali deu um tempo maior de vida e depois ele muda um pouco antes do dilúvio, ele muda e ele diz, por causa da desobediência, da maldade humana, ele passou a idade humana para 120, um limite de 120 anos. Nós temos o texto depois para mostrar sobre isso. Mas essa tabela aqui, que eu quero falar, é o seguinte, aqui, eu vou ler bem rapidamente, mas olha só, aqui passa ano por ano,
A Bíblia diz que Adão viveu 130 anos, gerou Sete, 105, gerou Enos, e assim há uma sequência. Depois vocês podem no YouTube frisar esse slide e ver ali data por data. E aí chega em Noé. Agora, interessante essa parte de Noé. Noé, a palavra diz que Noé viveu 500 anos e gerou Sem, Cão e Jafé. Se a gente for por essa conta, a conta não fecha, vai ter um erro. Mas daí tem um outro detalhe na palavra que diz assim: Noé viveu 600 anos e veio o dilúvio. Então, uma conta ela se fecha com a contagem do dilúvio. Então, de Adão até o dilúvio, deu 1656 anos exatos. Está ali, versículo por versículo, testificando e colocando literalmente que de Adão até o dilúvio, 1656 anos. E aí olha o que diz. Após 2 anos, aquele Sem que nasceu lá, quando Noé tinha 500 anos, que nasceu depois disso, a Bíblia diz que 2 anos após o dilúvio, ele gerou Arpaxade. Então, a contagem começa 2 anos depois do dilúvio. Então, até o dilúvio, 1656 anos. Aí, 2 anos depois, Sem, que é o da promessa, que é o da genealogia da promessa, gerou Arpaxade. Daí, Arpaxade viveu 35 anos, gera Selá, e assim por diante, até Tera. Aí, Tera viveu 70 anos, gerou Abraão, Naor e Harã, somando aí 1948 anos. Então, o que eu quero dizer aqui, literalmente, de Adão até Abraão, 1948 anos, a Bíblia coloca exatamente aqui, ano a ano. Ali nós dizemos que é 2000 anos, mas olha só, Abraão viveu 175 anos. E depois de Abraão até Jesus, aqui a Bíblia não coloca, tem algumas lacunas ali para fechar o tempo, mas dá entre 1800 e 1900 anos. Depois de Jesus até os nossos dias, 2024 anos. Somando tudo, olha só, de Adão a Abraão até Jesus, 4.023 anos. De Jesus até nós, 2024. Então, dá 6.047 anos. Isso considerando de Abraão até Jesus, 1.900 anos. Se considerar 1.800 ou 1.800 e alguma coisa, vai fechar praticamente os 6.000 anos. Então, mostrando que essa nossa tabela aqui, ela é muito exata, e que a vida humana, pela Bíblia, ela tem aproximadamente 6.000 anos. O que vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, é justamente esse período de Abraão a Jesus. Amém. Vinícius, agora eu vou passar, Amém. Após essa abertura, que não está muito dentro do nosso tema hoje, mas é importante porque para entender todos os nossos episódios, esse início da Bíblia, o Gênesis. É bastante importante até concluirmos que não cabe a nós fazer contas, porque o projeto de Deus não é uma ciência exata. Exatamente. E nós ficamos com conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Então não vamos fazer contas de quantos anos para saber Jesus volta em que ano. Não, para nós não é esse o propósito, mas sim conhecermos historicamente quando se dá algumas passagens importantes, porque esses são personagens que posteriormente são citados na Bíblia. Então, para nós, vale a pena entender a época em que cada um desses existiu. Então, temos ali, nessa visão panorâmica, em torno, a média de 2.000 anos nessas dispensações. Mas também vamos fazer um detalhamento para entender que o dilúvio, Abraão viveu após o dilúvio.
Então, até o dilúvio havia uma quantidade de anos em que as pessoas viviam. Então, nós temos até aqui uma tabela para entender que até o dilúvio, uma média de 900 anos de vida. Então, nós temos Adão, 930 anos, vamos dar um salto. Enos, 905, Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si, então viveu 365 nessa terra, mas foi, né, arrebatado. E até Noé, 950 anos. Então, nós temos uma dispensação até o dilúvio. Agora, Vinícius, vou fazer um parênteses aqui. Ó. Em Gênesis 6, 3, antes do dilúvio, o Senhor diz assim, ó, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso. Então, só para contribuir com isso que tu estás falando, né? Até ali, a idade era de fato 900, 700. Era o início da vida na Terra, né? Mas porque o Senhor não quis mais contender com o homem, né? Não quis mais, eu vou limitar a 120, e nós vemos que após o dilúvio começa a diminuir, e hoje, hein, Antônio Carlos, quase 4.000 anos depois, ou 4.000 anos depois dessa palavra, dessa determinação do Senhor, a idade humana, quem chega a 120 aí é um herói, né? Mas alguns chegam. Exatamente. Nós falamos ali desse primeiro grupo e o verso veio corroborar exatamente com o segundo grupo, porque há um decréscimo na idade, na quantidade de anos de vida após o dilúvio. Então, 100, 600 anos até nós chegarmos aqui, nós temos o exemplo de José com 110 anos, mas também, posteriormente, temos Moisés, que viveu 120 anos. Então, existe uma marca, né? Existe um limite à vida humana, e 120 anos seria o máximo. Mas também, né, o escritor de um dos versos bíblicos da palavra, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele também vem dizer que 70, 80 e passa disso é cansaço em fato. Mas vale a pena nós entrarmos nesse assunto para entender que Abraão, então, vive 175 anos. Então, a sua vida ainda está nesse contexto de decréscimo, né, de anos de vida para cada indivíduo. E quando nós falamos no episódio anterior e entramos, então, na vida de Abraão no Egito, seu enriquecimento, mas também a sua saída do Egito, quando então ele retoma as terras do que viria a ser o Israel posteriormente. Então, ali no sul, nós temos um grande fato que marca a caminhada de Abraão, que seria uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Vamos pontuar aqui. A palavra não cita para nós contenda entre Abraão e Ló, mas dos que cuidavam dos seus rebanhos. E interessante é a postura de Abraão, porque ele nos mostra um ministério e um governo muito firme, muito seguro. E para que essa contenda entre, né, os seus pastores, né, pudesse tomar proporções maiores diante dos povos que ainda viviam naquela região, Abraão ele vai decidir. Ele diz assim para Ló, não é bom, não é, que haja contenda. Então, escolhe para o teu rebanho uma terra. Então, nesse momento, ali ainda no sul de Canaã, em Berseba, nós temos essa separação entre o rebanho de Ló e o rebanho de Abraão. Curioso é que nós vamos depois retomar a escolha da terra de Ló, mas no que diz respeito a Abraão, Abraão ele volta ao local em que primeiro o Senhor se revelava a ele.
E isso para nós é um marco muito importante, porque foi a Betel para onde Abraão retorna. Então Betel tinha uma marca, ele trazia uma experiência muito importante para a vida de Abraão. O local onde o Senhor se revelou a ele. Interessante é que a própria palavra vai nos dizer muito à frente, não é? Permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. O Senhor sempre nos faz voltar à nossa experiência. Há alguns anos atrás o Senhor falou conosco, volta à doutrina, volta ao marco. E nós sabemos que não abrimos mão da nossa primeira experiência com o Senhor, e a experiência dessa obra é uma experiência com a palavra, experiência com a doutrina. Então, é importante nós dizermos que, após Betel, inicia-se uma série de fatos em um outro local, uma outra região geográfica, que é Hebrom, não é? Então, Hebrom, nós ouvimos falar em algumas expressões junto aos carvalhais de Manre, né? Então, aquela região que antes ela até era chamada Kiriat Arba, ele tem um sentido, um significado que é importante, né? Porque é o lugar da aliança. Então, era importante dizer isso, porque Canaã era ocupada por diversos povos ainda, não é? Com costumes politeístas, de adoração estranhas ao que Abraão estava, né, recebendo por revelação do Senhor, que era adoração ao único Deus. Além disso, a própria hostilidade. Tanto que Abraão ele mantém uma aliança de confederação, né, com outros proprietários daquela região, né, próximas ali a Hebrom. E então, diante dessa hostilidade, diante da cultura estranha, Hebrom tem uma marca importante, porque é um lugar em que Abraão se sentiu seguro para ali habitar. Nós vemos biblicamente a habitação em Hebrom, também Berseba, até por causa dos rebanhos. Mas Hebrom nós temos um lugar de morada, tanto que era comum nós vermos que Abraão estava em Berseba, mas Sara estava em Hebrom. E esse lugar, por exemplo, é onde hoje, no final, nós passaremos, inclusive, é a cova, né, a sepultura de Macpela, que foi um campo adquirido posteriormente, e hoje lá estão, né, onde foram sepultados ali os corpos dos patriarcas. Então, Hebrom tem esse sentido importante, né, o lugar, né, em que Abraão habita por muitos anos, fixa a sua morada e, portanto, vive diversas experiências com o Senhor, né? Dentre elas, uma que o pastor Antônio Carlos vai citar para nós. Amém, né, pastor Antônio Carlos? Depois dessa introdução, vamos a Hebrom agora. Chegamos, então, bom, irmãos, novamente a paz do Senhor, chegamos novamente em Hebrom. Após essas caminhadas todas, ressaltando aqui, professor Vinícius, que ele ficava entre Betel, Abraão, ele circulava entre Betel e Berseba. Berseba ficava ao sul, mais abaixo de Berseba tinha mais campos de rebanhos. Então, era muito amplo o campo de rebanho em Berseba. Exato. E ele se estendia mais para o norte, mas depois ele fixou em Hebrom, porque Hebrom ficava entre Berseba e Betel. Então ele ficou mais próximo do sul e com a conveniência aqui citada pelo professor Vinícius, do lugar aprazível que era Hebrom, onde ele tinha uma aliança com a família de Manre, Aner e Escol, os três irmãos, que eram descendentes de Arba. Kiriat significa cidade, né? Isso. Cidade de Arba. E era muito comum o nome da cidade tomar o nome da pessoa que habitava nela. Por exemplo, Carvalhais de Manre. Manre era o filho de Arba. Exato. Era muito... Então, chegando ali, aí, lembrando também que a primeira citação que se fala de Hebrom
é que ele também edificou um altar ali, porque é um local separado por Deus para ele, e ficou uma marca do Senhor ali naquele lugar. Logo em seguida, a palavra fala de uma guerra de 4 reis contra 5, que nós vamos falar a respeito dela. Muito importante, porque nessa ocasião aparece Melquisedeque, que era um tipo do Senhor Jesus. A propósito, vou ler um texto em Hebreus, que diz assim: primeiramente, Melquisedeque é por interpretação rei de justiça, também rei de paz, rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, essa passagem é muito importante porque ela envolve a presença de Melquisedeque, que era um tipo do Senhor Jesus. Podemos dizer assim, uma aparição excepcional do Senhor Jesus na época de Abraão. A palavra não fala muita coisa a respeito de Melquisedeque o suficiente, mas teve uma relação com Abraão. Abraão teve um encontro com o Senhor Jesus, não é? Com o rei. Bom, Antônio Carlos, tu lembrasse ainda há pouco o texto que tu falasse aqui de esse encontro de Abraão com o Senhor Jesus, está na Bíblia. pode ler. O texto que tu nos passasse antes, João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. E tem sentido, mas eu vou deixar para comentar daqui um pouquinho. Falamos aqui, na nossa live aqui, que Abraão saiu numa terra, a terra de Arão, onde ele era uma pessoa importante, tinha bens conhecidos, e entrou para uma terra hostil. Essa terra de Canaã, era ela controlada por 5 reis, chamado, se lê Gênesis 14, tem os nomes deles aqui, e também o nome das cidades. Mas dentre os 5 reis, vamos chamar os reis do Vale do Jordão, que era naquela região do Vale do Jordão que eles se situavam. Dentre os 5 estava o rei de Sodoma e de Gomorra, a cidade de Sodoma e Gomorra, que mantinham esse império ímpio na terra de Canaã. Mas, por outro lado, eles eram subordinados a 4 reis muito mais poderosos do que eles, que se situavam na região de Babilônia. Não sei se podemos colocar o mapa aqui agora. Quer fazer algum comentário sobre esse mapa? Sim, é importante que era muito comum, né, na época antiga, que um grupo de reis dominasse outras regiões pelo seu poderio, não é? Pela sua capacidade de dominação, e que, de certa forma, eles não ocupassem aquelas regiões, mas que fizessem aquelas regiões tributárias. Então, é importante que a palavra vai nos falar isso, né? Sim. Porque por 12 anos, esses 5 reis, temos aqui na tela, o grupo da esquerda, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, Zoar. Então, tributários 12 anos desses 4 reis que estão à nossa direita, Sinear, Elazar, Elão e Goim. Então, no 13º ano, Eles deixam de pagar esses tributos, se rebelam. Então, no 14º ano, então esses 4 reis, eles vêm, não é, para fazer guerra e restituir a sua autoridade, o exercício do poder sobre aquela região. Muito bem, mas ainda vou fazer um comentário para facilitar o entendimento. As cidades do passado eram muradas, hoje nós temos lotes murados, mas naquela ocasião a cidade inteira era murada. E a cidade, ela tinha assim 10 metros, 15 metros, o muro tinha 10, 15 metros, que era defesa, porque quem vinha de fora, ele vinha para destruir, se fosse um muro pequeno, derrubaria fácil. Então, construíam fortalezas para fazer a defesa da cidade. Era uma cidade inteira dentro dos muros.
Mas os atacantes, como o professor Vinícius acabou de dizer, os reis que tinham mais poder, eles tinham sede de conquista. Eles queriam conquistar outras cidades e transformar estas cidades em parte do seu reino. Eles eram incorporados ao reino dele. Para cobrar tributo, né? E para cobrar o tributo. Aí o que acontece? Como que se dava isso aí? Eles tinham uma grande estratégia, que é a chamada estratégia do cerco. O que era isso? Vinha um exército enorme, cercava a cidade inteira. Não deixava entrar água, não deixava entrar comida, não deixava sair para tomar banho, para jogar o lixo, e criava uma situação horrível. Claro que a cidade ela tinha provisões por algum tempo. Só para se ter uma ideia, dando um salto muito grande, a cidade de Jerusalém foi cercada pelo rei Tito, fez um cerco de 2 anos. Só para se ter ideia, como ele era persistente, porque o adversário é persistente. Nós precisamos ter as nossas defesas no Senhor. Mas, então, por outro lado também, tem aquela parábola que diz que quem vai construir uma torre tem que fazer as contas se tem os recursos para acabar. E quem vai enfrentar um exército precisa fazer as contas para saber se tem condições de enfrentar o exército. Então, quem estava dentro da cidade fazia as contas e havia uma condição que nós conhecemos hoje e que era muito utilizada, que era chamada o acordo. Eles faziam o acordo. Então, o rei de dentro falou assim, eu não tenho como enfrentar esse outro rei, ele é muito mais poderoso do que eu vou pedir as condições de paz, vou pedir as condições de acordo. E a condição de acordo sempre caía desta forma. A cidade era incorporada ao reino, não importava se não tivesse divisa com outro reino, estava distante, mas pertencia àquele reino, e passava a ser tributário. Eu vou adiantar para falar depois sobre isso. O tributo era em torno de 10% de tudo que ele produzia. Depois eu vou explicar isso melhor. De onde que veio essa conclusão? É em torno disso. E essa situação de tributário, ele pagava o tributo, mas tinha uma situação confortável. Ele passava a gozar da proteção dos reis maiores. Interessante. Então, ele pagava o tributo, mas ninguém mexia com eles mais. Ninguém ousava guerrear contra eles, porque os reis de Babilônia eram poderosíssimos. E como acontecia com esses, acontecia em outras regiões também, da mesma forma. Pagava o tributo e vivia em paz, gozava da proteção deles. Então, como o professor Vinícius falou, serviram aos reis de Babilônia 12 anos, no 12º se rebelaram, no 13º os reis de Babilônia vieram para reconquistar a cidade que estavam dentro do seu domínio. E quando eles vieram lá de cima, descendo ao sul de Israel, vieram arrasando tudo que encontravam pela frente, porque eles queriam demonstrar que a sua autoridade era inquestionável. Disciplinar os reis, levar os despojos das cidades, só que havia um fato. Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma e foi levado cativo pelos reis de Babilônia. Observe aqui, ressaltando, guerra de 4 reis contra 5. 5 do Vale do Jordão e os 4 de Babilônia, muito mais poderosos. Abraão, evidentemente, que buscou o Senhor, buscou a face do Senhor e foi ao encontro desses reis fazer uma batalha contra eles. A palavra não diz quantos soldados tinham nesse exército, mas podia ter 100 mil, 200 mil, 300 mil. Não é? Um exemplo, lá no tempo dos reis de Israel, teve o rei Asa foi atacado por Zerá, o etíope, com 1 milhão de guerreiros. Só para se ter ideia como é que era a coisa no passado. Sim. Então, não creio que foi um número desse aí. Talvez uns 200 mil, 300 mil.
Mas Abraão tinha em casa só 318 pessoas, o grupo que veio com ele. Mas ele tinha uma aliança, por isso que Hebron se chama aliança. Foi muito confortável, porque ele se uniu a uma família que reconheceu a autoridade de Abraão, reconheceu que Deus estava com Abraão. Isso é citado quando ele compra a sepultura de Macpela. Tu és príncipe de Deus no nosso meio. Então, eles tinha uma identidade, não é, dada pelo Senhor. Uma identidade dada pelo Senhor. Então, esse grupo, Man, Riener e Skol, os três irmãos, com o seu grupo que eles tinham, mas, de qualquer maneira, era uma quantidade inexpressiva de guerreiros para lutar contra 4 exércitos que tinham vencido 5 exércitos. Então, Deus fez um milagre. Glória a Deus. A palavra não diz que se choveu pedra do céu, não diz, como na época de Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, não cita nada disso, mas que Deus executou uma obra grandiosa e com operação celestial, não tem a menor dúvida. E depois, para consolidar esta vitória, então ele trouxe os reis de volta, aliás, os reis tinham fugido, né? Ele trouxe Ló de volta, e para consolidar esta vitória, aparece Melquisedeque, um tipo do Senhor Jesus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, apareceu do nada e desapareceu depois. E chegou lá, o encontro dele era para dizer que Deus deu a vitória a ele, e que ele, como sacerdote do Deus Altíssimo, ele ministrou esta vitória a Abraão. E ele chegou com pão e vinho, elementos típicos da igreja, porque Abraão foi convidado a sentar à mesa de Deus, porque os filhos participam da carne e do sangue, é o pão e vinho. Exatamente. Então ele foi considerado da família de Deus. E ele chega, toma... Eu não vou entrar nesse assunto de dízimo, vou só citar que Abraão entregou os dízimos dos despojos a Melquisedeque, sacerdote de Deus, porque ele se sentiu tributário de Deus. Ele não se sentiu tributário dos reis do Vale do Jordão, não se sentiu tributário dos reis de Babilônia, mas se sentiu tributário de Deus. E como os tributários pagavam o tributo, ele entregou o dízimo, por onde se conclui que o valor dos tributos era o dízimo. Exatamente. Que ele fez o que os outros faziam, só que ele fez em relação ao Senhor, porque, afinal de contas, quem dava as vitórias a ele era o Senhor. Quem dava a proteção a ele era o Senhor. Quem abria as portas para ele era o Senhor. Aí se cumpre na vida dele, ele que era um estranho na terra, de repente passou a ser um rei de honra. Ele um estranho, passou a ser uma pessoa benquista pelos reis da terra. Aí se cumpre na palavra do Senhor, quando disse assim, engrandecerei o teu nome, a promessa de Deus na vida dele, engrandecerei o teu nome, te farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, serão benditas. Então, o Senhor, ele cumpre na vida de Abraão. Abraão passa a ter um atributo de rei e de sacerdote, que é o que Abraão viu o meu dia e exultou, que haverá um dia que haverá o reino de Deus e nós estaremos com ele também como reis e sacerdotes. E é o Senhor que tem o poder de transformar as coisas na nossa vida, a nossa direção. Às vezes a coisa está toda desfavorável, é o Senhor que tem o poder de tornar tudo favorável. Essa é a passagem dos 4 reis contra 5. Acho que o Vinícius já quer fazer um comentário, né? Porque aqui. Há algumas observações acadêmicas sobre quem seria o Deus de Abraão. Porque, num primeiro momento, a palavra vai citar Elohim. Depois, na época de Moisés, né, a questão de Jeová.
Então, é importante dizermos que vale essa experiência que estes homens tiveram com o Deus que diz assim, a minha glória a outrem não darei. Então, um atributo do nosso Deus é que ele aceita a adoração daqueles que adoram somente a ele. Glória a Deus. Da mesma forma que Abraão passou a ter experiências com o Senhor, Abraão viveu manifestação de dons espirituais no Velho Testamento. Abraão teve sonho, Deus falou revelação. Sim. Então, visão. Abraão vive essa manifestação do Espírito Santo pontual, não como a igreja hoje, em que o Espírito Santo está derramado, mas pontualmente como o Espírito do Senhor pousava, então ali havia uma operação do Espírito Santo na vida de Abraão. Mas este mesmo Deus se revelou a Melquisedeque, rei de Salém, porque assim é o Deus Altíssimo. Então é o único Deus Altíssimo. Outra figura contemporânea a quem o nosso Deus se revelou, Jó, contemporâneo, né, de Abraão. Então nós temos 3 personagens bíblicos que tiveram essa experiência com o Senhor e que trouxeram um grande legado. É interessante nós olharmos elementos proféticos que existem na palavra, porque Melquisedeque trouxe pão e vinho. Olha que elemento importante. Então, no Velho Testamento, o Senhor revela a sua aliança, pão e vinho. O Senhor Jesus, na ceia, né? Era a nova Páscoa, sendo reeditada ali, não a Páscoa antes da lei, mas, né, a nova Páscoa, a ceia trouxe os mesmos elementos, pão e vinho. E para a igreja, Paulo, que é um grande doutrinador da igreja, ele vai dizer isso, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e deu, ele distribuiu, o Senhor Jesus distribuiu para os seus. E semelhantemente tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, o Novo Testamento no meu sangue. Bebei dele todos. Isso. E o Senhor disse, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte até que venha. Então nós temos morte, ressurreição e nós temos a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Então, olhar o projeto de Deus, esses elementos que se mantêm constantes, o Velho Testamento fala, no ministério do Senhor Jesus fala, no período da igreja, os mesmos elementos, porque a profecia não arreda, ela se mantém reta, é revelação, ela não muda, nele não há sombra e nem variação. O pão, o corpo, a igreja, e o vinho, o sangue de Jesus, que é tipologia do Espírito Santo, corpo e sangue, esses 2 elementos que serão retirados da terra quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Também nós já estamos bem adiantados no tempo, mas aproveitando a tua fala, a fala do Vinícius, e lembrando aqui que nós falamos lá no início que nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, né? Não temos, isso é inegociável, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, essas ligações, né, que o Vinícius falou aqui agora, os itens que o Senhor deixa lá no início, no Velho Testamento, seja antes de Abraão, depois de Jesus, ele deixa ali o pão e vinho, são elementos para dizer assim... Aliança, para dizer que a pessoa, que eu estou aqui, eu estou ali, nesses 6.000 anos de história humana que a Bíblia fala, e tudo que está escrito na Bíblia, ela tem uma ligação a uma identidade, né? E o Senhor deixa ali as suas peças para quem lê
entenda e consiga compreender o espiritual. Eu só vou ler o texto aqui do início, e nós vamos encerrar esse capítulo hoje, porque o tempo já está alongado, mas nós iniciamos com esse texto. Então levou fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Então, irmãos, vamos encerrar esse capítulo, nós vamos voltar a esse assunto no próximo capítulo, mas aqui tem um detalhezinho da parte do Senhor. Né? Quando, em algum momento, que está ali conversando com o Senhor, está ali na sua experiência com o Senhor, às vezes vem alguma tristeza, como Abraão estava triste aqui, porque a promessa do filho ainda não tinha se cumprido, a promessa do Senhor na sua vida ainda não tinha se cumprido, o Senhor disse assim, Abraão, vem aqui fora, olha para o céu. Então, ficamos com essa palavra. Quando está ali meio triste com algum assunto, alguma coisa que não resolveu, a palavra do Senhor é essa, olha para o céu, olha para o Senhor, e ali vai ver todas as bênçãos futuras, as promessas do Senhor se renovam, o ânimo se renova, a bênção vem. Pastor Antônio Carlos, Pai do Senhor no dia de hoje. Pai do Senhor, irmãos. Vinícius. Amém. Pai do Senhor, aos irmãos, Pai do Senhor, aos pastores. Amém. A paz do Senhor a todos, que o Senhor vos abençoe. Glória a Deus. Nas riquezas do reino de Deus.